بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos para mais uma palestra, uma aula de História dos Profetas que a gente está fazendo, vocês e o pessoal da internet que estão agora tirando uma imagem geral para que o pessoal da internet participasse junto com a gente também nesse calor humano assim que a gente está, como se eles estivessem junto com a gente, só para eles terem uma ideia de como está o pessoal aqui, né? Então, só para tirar essa imagem e além das boas-vindas para vocês, junto com vocês, em meu nome, em nome de vocês e o nome do pessoal da internet, desejamos boas-vindas para o nosso querido Sheikh Ahmed Amin, Sheikh de Jundiaí, e que sempre participa com a gente, sempre está aqui. Seja bem-vindo também, Sheikh. Hoje, dois acontecimentos. Vamos tentar finalizar, inshallah, a história do Yusuf, José. Quem teve com a gente, quem viu, aproveitou bem. Quem não viu, pode ver pela internet, né, como os nossos queridos irmãos e os irmãos da internet também, que não vê, que não viram ainda essas histórias ou pela primeira vez estão vendo. Sejam bem-vindos e também pode participar através da Mesquita Nur, no site da Mesquita Nur que tem, e através da TV Islam BR também, pela internet. O TV Islam BR no YouTube, o canal do YouTube. E o site é o site daqui da Mesquita Nur, inshallah, que sempre nos hospeda e sempre nos trata bem, alhamdulillah. Por isso que a gente abusa um pouco da boa vontade, abusa um pouco do pessoal aqui da administração, pela irmandade que a gente sente por eles, alhamdulillah. Da história do Sayyidina Yusuf, do que a gente já passou, né? A gente vai dar uma imagem mais ou menos do que nós já passamos, até o dia que ele foi julgado. Ele tinha 12 anos quando ele foi julgado no poço, né? Pelos irmãos dele, de tanto ciúme, de tanta ira que eles tinham contra ele, por causa do amor do pai dele, um pouco a mais por ele. Porque o pai dele amava mais. A gente já explicou, inclusive a família, um pai, uma mãe, pode amar um filho, destaca um pouco mais do que os outros, mas não deve mostrar para os outros. Isso é um sentimento, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, né? É um sentimento que Allah subhanahu wa ta'ala coloca nos nossos corações. A gente não comanda, a gente não tem controle sobre ele, mas pelo menos a gente não demonstra isso para que os outros filhos não tenham ciúme, né? E o Sayyidina Yaqub, ele tinha um amor fora do comum, por ele amar o filho mais novo, por a mãe dele ter morrido mais cedo e por saber que ele é profeta. Ele será um profeta no futuro. Quer dizer, vários motivos que deixaram ele amar ele um pouco mais. Passando dessa passagem, a gente vai até quando passou essa Yara, quando passou a caravana dos camelos, comerciantes do Egito, e levaram ele, sem querer. Ele estava tirando água do poço e ele saiu junto com eles e levaram ele. Também, quando chegou no Egito, venderam por um preço bem barato, assim, às pressas, com medo dele ser escravo de alguém. Eles vendiam no mercado dos escravos, com medo dele ser escravo de alguém e o dono dele descobrir. Então eles venderam às pressas assim, por um preço, no Alcorão cita sobre isso, quer dizer, venderam por um preço bem baixo, bem abaixo do mercado dos escravos. Por quê? De medo disso daí, sem saber quem ele é e o valor dele no futuro. Sabemos também, como o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou sobre ele, Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, quer dizer, o nobre, como nós falamos da outra vez, o nobre, o filho do nobre, o filho do nobre e filho do nobre, quer dizer, profeta, filho de profeta, né, que é o pai dele, Yaqub, profeta, Jacó, o avô, o pai do e o bisavô, Sayyidina Ibrahim, alayhim salam jami'an. Então, ele se tornou nobre por causa disso, nobre religioso, de descendência nobre também. Passamos também pela compra
Al-Aziz, o ministro da economia do Egito, comprou ele. E falou para a mulher dele: trata ele bem, parece ele é um menino assim, diferente, especial. Não para ser escravo, trata ele bem, quem sabe a gente adota ele como filho, que a gente tenha ele como filho. E sabemos também da passagem que a mulher do Aziz, que é o ministro, também tentou atacar ele quando ele já estava com 17 anos, mais ou menos. A beleza que ele tem, o profeta sallallahu alaihi wasallam também qualificou ele, fala sallallahu alaihi wasallam, qualificou ele que Allah subhanahu wa ta'ala deu a beleza, a metade da beleza do mundo para toda a humanidade e para todas as criaturas, e outra metade só para o Sayyidina Yusuf, José. De tão bonito que ele era. Então, por isso que as mulheres também atacaram. Passamos também as mulheres que todas, quando descobriram desse acontecimento, né, começaram a comentar, começaram a fofocar no mercado. A mulher do Aziz, a mulher do ministro, ataca o escravo. Mas eles não sabiam quem era o escravo. Ela convidou, e sabemos também quando ela convidou e fez para eles um banquete, né? E eles cortaram as mãos sem perceber de tanta beleza dele. Também todas elas como fez a mulher do Aziz, acusaram ele, né? Para quê? Para poder julgar ele na cadeia. Jogaram na cadeia, ele passou pelo que ele passou, a gente já citou mais ou menos o que ele passou na cadeia. E o que ele tinha de especial, ele tinha um dom de traduzir os sonhos, né? E traduziu os sonhos dos colegas dele na cadeia, traduziu, ele até falou para eles: posso avisar vocês da comida que virá para vocês antes de vir. De tanto que ele tinha conhecimento, não era mágico, não, era conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah deu para ele. Veio depois disso o sonho, né, do rei. E o que a gente falou da outra vez, a paciência que ele teve na cadeia, por causa de uma pequena passagem, sem querer, assim, ele falou para um dos colegas da cadeia, né, cita-me perante o seu rei, quer dizer, fala do meu nome, como se falasse assim, intermedia, assim, fala para ele que eu estou aqui, não sei o quê, e não falou, não pediu assim para Allah subhanahu wa ta'ala. Lógico, ele era ligado direto com Allah subhanahu wa ta'ala, mas teve essa pequena falha, e essa pequena falha custou 7 anos na cadeia. Mais 7 anos na cadeia. Depois disso, o rei chamou ele e vimos o potencial de homem que ele era. Um homem forte, um homem digno, um homem de honra. Ele não quis sair da cadeia. Passou pelo que ele passou, sofreu na cadeia, não quis sair da cadeia antes de limpar o nome dele. Falou, o rapaz veio até ele, quem não passa por isso? Até falei da outra vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele narrava a história, ele deu risada, ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ilumina o Sayyidina Yusuf, se fosse eu no lugar dele, eu teria saído. Vem alguém e fala para você para sair da cadeia, eu teria saído, né? Quer dizer, mesmo assim, ele resistiu, ele falou, não, vai até o rei e fala para ele, quer dizer, qual a intenção das mulheres que me acusaram injustamente? Eu quero sair daqui inocentado, não quero sair daqui como se fosse um favor. E realmente saiu inocentado, anunciaram no mercado, anunciaram nas ruas, em todos os lugares, como se fosse a mídia, que o Yusuf era injustiçado, ficou na cadeia todo esse tempo injustamente, né? Depois disso, lógico, aconteceu os 7 anos e ele governou no lugar, ele foi ministro da economia, né, do rei, e ele governou, tanto é que chegou a tal ponto, um dia o rei, acho que isso não falei na aula passada, o rei falou para ele, se deu risada, falou para ele, Allah, eu só tenho do reinado aqui do Egito, não tenho mais nada a não ser o trono, só para me sentar no trono, o comando do país inteiro, toda a economia, tudo que é decisão, qualquer decisão, até na justiça, era na mão do Yusuf, subhanallah. Ele deu risada, falou para ele, estava conversando com ele, ele falou para ele, não sobrou mais nada a não ser o trono, só para sentar no trono. Satisfeito, ele não estava querendo alguma coisa não, ele estava satisfeito, de tanto que ele foi rígido e tudo.
E sabemos também dos irmãos dele, quando chegaram lá e levaram, depois ele mandou com eles a mercadoria deles para poder voltar e pediu para eles trazer o irmão dele. Acho que foi aí que nós paramos a aula passada. Chegaram na casa dos pais deles, quando ele deu para eles a mercadoria de volta, a mercadoria deles de volta. Chegaram na casa do pai deles e falaram para ele: pai, ele é um homem generoso, ele é um homem fantástico, né? Ele deu para a gente tudo isso. E olha, quando abriram as coisas deles, eles falaram: olha, ele deu a nossa mercadoria de volta. Por que ele deu? Ele ficou com medo deles ficar sem mercadoria para voltar comprada outra vez, porque eles trocavam a mercadoria por mercadoria, né? Aí ele falou para os homens dele: ponham a mercadoria deles nas coisas deles, para eles poderem voltar. E eles colocaram. Aí o pai deles, eles pediram para o pai deles mandar o irmão mais novo, que ele queria o irmão, ele reconheceu, ele queria o irmão mais novo com ele. O pai falou: não, esse não, já me enrolaram antes, esse não. Pai, a gente garante, e se a gente não levar ele, da próxima ele não vai dar para nós mercadoria. Acho que falei para vocês na outra também, que para eles trazerem mercadoria, eles precisavam levar para cada membro da família uma carga de camelo, para cada membro da família. Então eles levaram o tanto que eles podiam, dava para um ano o que eles levaram. Quer dizer, na próxima, se eles não levar o irmão deles, não dava. São 7 anos, não é um ano só. Aí insistiram, o pai deles: não. No fim, eles falaram para ele: a gente garante para o senhor que não vamos, por mais que aconteça, não vamos tirar a atenção dele, não vamos desperdiçar ele. Pegou assim uma promessa muito rígida, né? Quando ele viu a mercadoria, quando ele viu também a mercadoria, mexeu com ele um pouco. Ele achou que tinha alguma coisa a ver nisso daí. Não é normal isso. Um homem, você comprou a mercadoria, ele devolve para você a mercadoria? Não. Aí ele mexeu assim com ele, ele falou: tudo bem, eu vou liberar ele, mas com uma condição, de vocês prometer, fazer as promessas que vão voltar com ele, e ao mesmo tempo recomendou eles para não entrar por uma porta só, para não ficar sempre junto. Por causa de quê? Por causa de olho gordo, né? Olho gordo abate muito sobre irmãos, união de irmãos, assim. Eles eram 11, né? Quer dizer, nesse caso, eles voltariam 11 para o Egito. Eram 10, mas com o irmão mais novo, voltaria 11. Então, muitos irmãos assim, qualquer um invejava eles. Era uma potência naquela época. Aí eles voltaram, vieram para o Egito, prometeram proteger o irmão. O pai deles recomendou para não ser atingidos com o olho gordo e ninguém, provocar alguma coisa. Não entra por uma porta só, sempre andam espalhados, não anda junto, né? Enfim, eles foram lá, entraram no palácio do Al-Aziz, né? Ele dispersou, ele colocou eles, porque ele hospedava, lembra da outra vez a gente falou, ele hospedava eles, não só vendia. Ele levou cada 2 para um cômodo, cada 2 colocou num cômodo, eles são 10, certo? E o irmão mais novo ficou sozinho, então ele falou para eles: não, pode deixar, ele fez de propósito, esse pode deixar, ele fica comigo. Esse que ele queria, era o plano dele, né? Aí ele ficou com ele, no quarto dele, né? Quando ele entrou, logo que ele entrou, fechou a porta, ele abraçou o irmão dele, começou a beijar ele, aquela emoção, ele falou: letaias, né? Quer dizer, não desanima deles, porque eles judiavam também do Benjamim, o mais novo, eles judiavam muito do Benjamim. Eles chamaram, assim, ele chamou, assim, abraçou ele e começou agradar, falar para ele: não esquenta a cabeça deles, eles são assim, assado, e chama: eu sou teu irmão, eu sou Yusuf, eu sou José. Ele pulou de alegria, ficou super feliz. Para eles o Yusuf tinha morrido, né? Então ele ficou super feliz com o irmão dele. Enfim,
Quando chegou a hora deles distribuir, deles carregar a mercadoria deles, carregou tudo para todo mundo, e ele falou para os funcionários dele, né? Coloca o sá é um medidor que eles medem o trigo com ele, sabe? A gente chama em árabe, né? Alguma coisa dessa natureza. Coloca isso nas coisas deles. E esse sá geralmente é de madeira, né? Esse que eles fazem as medidas geralmente é de madeira, mas como é do rei, era de prata. Ele é feito de prata e cheio de diamante por fora. Então era muito caro, muito caro. Eles pegaram e colocaram na mercadoria de quem? Do irmão dele, Benjamim. Colocaram na mercadoria dele, na mercadoria do irmão dele, Benjamim, as coisas. Quando eles iam sair, né, despediu deles, desejou boa sorte e tudo, deixou tudo natural, acontecer natural as coisas. Eles iam sair pelo coisa, um dos guardas chamou: ô viajantes, espera aí, não sei o que aconteceu. Chegaram, vocês perderam alguma coisa? Eles falaram: perdemos o medidor do rei. Medidor do rei? Nós não somos ladrões, nós não viemos. Eles começaram a se justificar: não viemos aqui para isso, não, pelo amor de Deus, não somos isso, não somos aquilo. Aí ele falou assim: mas tem que revistar todo mundo, não só vocês, até as outras caravanas, vamos revistar todo mundo. Aí eles começaram a revistar. Para disfarçar um pouco, eles revistaram primeiro a mercadoria dos outros, depois vieram na mercadoria deles, por último o irmão dele, Benjamim. Por último eles revistaram a mercadoria do irmão dele. Aí acharam o medidor. Eles ficaram desesperados. Como pode roubar? Como pode fazer isso? Não sei o quê. E começaram, né, desesperados. Eles não podem perder, principalmente esse, né? E ele fez de propósito para pegar esse menino. Eles falaram: não, pelo amor de Deus, seja justo, o senhor é um homem nobre, justo, não sei o que, leva um de nós no lugar dele. Ele falou assim para eles: se eu levar um de vocês no lugar dele, eu seria justo? Não seria justo. Eu tenho que levar aquele que nós achamos com ele. Não posso levar outra pessoa. Tem que deixar aquele que nós achamos com ele. Pela lei do Egito, a pessoa que rouba, ela tem que ser ela tem que ser castigada, um castigo diferente do que a lei deles no Israel, do pai dele. A lei do pai dele era diferente. Ela tem que ser castigada diferente a pessoa. Eu estou tentando achar a lei do rei, né? Só que eles aplicaram, ele fez de propósito, o José aplicou a lei do pai dele. A lei do pai dele, a pessoa fica como escrava, né? Fica como escravo. E é isso que ele queria ficar com o irmão dele para ele, né? Ele falou: não, pela lei do irmão, não sei o que. Eles tentaram implorar e tudo, nada feito. Eu só vou levar aquele que eu achei o meu negócio com ele. Pode voltar para o pai de vocês que não vai levar. Enfim, eles ficaram super tristes. O mais velho falou: jamais eu voltaria para lá, porque eu sou o mais velho, e o mais velho era, na época, responsável por tudo, igual o pai. Eu prometi para o meu pai trazer ele de volta. Eu vou sem ele, já aconteceu antes. Saímos e o José, perdemos ele. Vou perder de novo outro irmão? Não, eu não vou voltar. Voltam vocês e fala pro nosso pai. Antes disso, na hora que ele estava implorando para o José, o que eles falaram? Né? Pelo amor de Deus, nos perdoa, ele pode ser assim, porque o irmão dele, antes dele, roubou. Ele ficou assim, muito chateado, muito nervoso, o Yusuf. Porque eles falaram de quem? Dele, do Yusuf, né?
Eles falaram para ele assim, o irmão dele antes roubou, quer dizer, é a coisa no sangue deles, como se dissesse isso, né? Olha só a maldade deles. Ele falou, aí no Corão fala assim, e ele escondeu dentro dele essa raiva deles, né? Além de fazer tudo com ele, ainda acusar ele de ladrão. Adivinha o que ele roubou? Ele roubou realmente, quando eu era criança. Não. Ele roubou uma estátua, ele era religioso já de criança. Roubou uma estátua do avô dele, o pai da mãe dele. O pai da mãe dele. Uma estátua que ele adorava, porque ele achava que aquilo lá era errado. Pegou a estátua e quebrou. Entendeu? Roubou a estátua. Quer dizer, eles acusaram de roubo. Ele sabe por que ele roubou aquela estátua. E eles eram filhos de profeta. Ele sabe também que aquilo é errado, né? Adorar a estátua. Então mas ele engoliu, ele ficou quieto. Não deixou ninguém perceber a raiva dele. Por quê? Para ninguém descobrir a situação dele. Enfim, ele falou, tudo bem, mas ele vai ficar. Pode ir embora. Aí eles foram embora. Chegaram lá no pai deles. E como vai contar a história? Tá aí a mercadoria, trouxemos a mercadoria, tudo. Mas a promessa furou, né? Falaram para ele que aconteceu isso faltando 2 filhos, não é um só, porque o mais velho não quis voltar. 2 filhos. Aí o pai deles falou para eles, me deixa em paz. Afastou deles. Pronto. E desta vez, olha o que eles falaram. Lembram da primeira, no início da história, quando eles jogaram ele no poço? O que eles falaram para o pai deles? Eles falaram para ele, o lobo comeu ele. E eu sei que o Senhor não, a gente sabe que o Senhor não vai acreditar na gente, nem que a gente estivesse falando a verdade. Quer dizer, eles não estão falando a verdade. Eles mesmos falaram da própria boca, nem que a gente estivesse falando a verdade. Significa que não estão falando a verdade. Só que desta vez eles falaram para o pai deles assim, juro que ele roubou realmente, e a gente está falando a verdade. O senhor não vai acreditar, mas a gente está falando a verdade. Desta vez eles inverteram a situação, né? Aí tudo bem. Ele falando a verdade, eu não quero mais que ninguém se aproxime de mim. Se afastou deles numa barraca assim e ficou chorando por dias de tristeza, até que ficou cego. Até que aquele choro afetou ele tanto e aquela pressão que ele ficou cego. Não queria ninguém por perto, ninguém podia chegar por perto. E tanto que ele ficou assim com ira, com raiva, né? Porque levaram o primeiro filho e os 2 mais novos, caçulas. Ele gostava deles por causa da mãe deles. Não tinha mãe, eles já foram crescendo assim. Enfim, aí falaram para o pai deles assim, o pai deles ficou afastado deles. Falaram para ele assim, tentando com ele, depois de um tempo, passou o tempo, as coisas começaram a acabar. Parece que ele começou a se animar, parece que ele começou a sentir alguma esperança. Aí ele foi até os filhos e falou para eles assim, vai de novo até esse Aziz e pede, quem sabe acontece algum milagre dela. Ele sentiu isso, sentiu a esperança. Profeta. Aí eles tentaram juntar a mercadoria, eles não tinham mercadoria, não tinha, acabou, primeira vez, segunda vez, acabou, tudo, não tinha mais nada para trocar por mercadoria, eles precisavam levar alguma coisa. Aí viram algumas coisas que desse assim, velha, estragada, mas levaram a si mesmo. E foram, e falou para eles, recomendou a eles como eles fariam para procurar o primeiro filho, como eles fariam. Ele falou, quem sabe vocês, tacassam, quer dizer, vão no sinal do Yusuf, quem sabe também você se encontra o Yusuf. Olha só a esperança. Ele não sabia de nada, mas ele falou, quem sabe você se encontra esse rei, devolve o irmão mais novo, implora para ele, e quem sabe você se encontra o Yusuf. Aí eles foram. Chegaram até o rei, começaram lá, às vezes eles falaram, essas mercadorias a gente sabe que não vale pelo tanto que a gente precisa, pela família, a gente sabe que eles não valem nada, nossa mercadoria toda estragada não vale nada. E o nosso pai, um homem idoso, o nosso pai foi afetado pela perda do outro filho mais novo, e afetado muito, e ficou cego.
de tanto chorar. Isso machucava ele cada vez mais por dentro. Isso mexia com ele por dentro. Meu pai, ele amava muito o pai dele. Meu pai assim sendo machucado, não sei o quê. Aí eles começaram também a implorar como pedir, né? Pedir esmola, né? Tasaddaq alayna, quer dizer, seja generoso e nos dá alguma ajuda. Aí quando chegaram a esse ponto, ele falou, pá, não aguentou mais. Ele falou, não queria que os irmãos dele se humilhassem mais do que isso, né? Chegaram a tal ponto, o máximo, claro. Aí ele falou, vocês lembram o que vocês fizeram com Yusuf? Vocês lembram o poço, lembram as torturas que vocês faziam com Yusuf? Aí olharam um para o outro, Allah, anta Yusuf, você é José? Ele falou, ana Yusuf, e esse é meu irmão. E Allah subhanahu wa ta'ala foi, alhamdulillah, generoso com a gente. Modificou, nos tirou dos tribos, das aldeias, nos trouxe aqui às cidades, nos elevou grau mais alto aqui. Eu e meu irmão, quer dizer, vocês pensaram que julgaram Yusuf, acabaram com ele, e o outro irmão dele também acabaram com ele? Não, Deus tirou eles do pior para o melhor, né? Eles falaram para ele, subhanallah, subhanallah, né? O quanto que Allah subhanahu wa ta'ala elevou você sobre a gente, e a gente, né, nessa situação. Enfim, ele falou, carrega a mercadoria, pouco só, não é muito. Quero que você chegue lá e leva essa minha camisa sagrada que ele usava sempre. Leva essa minha camisa para o meu pai. Só do meu cheiro ele vai sentir. Leva ela, passa sobre os olhos dele, ele vai voltar a enxergar. Estava cego, não enxergava nada. Falaram, tudo bem. Aí ele falou, quero que traz todo mundo para cá para o Egito. Foram lá, diz que, subhanallah, quando no Corão fala assim, quando o Ir, quer dizer, os camelos saíram do Egito e deram a volta assim, para pegar o caminho, 8 dias de viagem até o Quds, né? 8 dias de viagem, de onde eles estavam, de camelos. Quando eles saíram, assim, viraram para pegar a estrada, o pai deles falou para ele, Inni ajidu riha Yusuf, eu estou sentindo o cheiro de José. Estou sentindo, há 8 dias de viagem, subhanallah, no deserto. Estou sentindo o cheiro de José. Aí os irmãos, lógico, todos os irmãos e a família sempre criticaram ele por tantos anos chorando, e nunca esqueceu Yusuf, nunca esqueceu. Sempre falava José. Eles falaram para ele, tá lá, quer dizer, mashallah, você não esquece Yusuf? Passa os anos, quando morre alguém, né, você passa alguns anos, você esquece. Para de lembrar, só por acaso que você lembra. Ainda lembra de Yusuf? Do dia que eles julgaram ele no poço, até então 12 anos, e então acho que ele tinha 35 a 36 anos. Dá quanto a diferença? Dá 25, não, 23 anos. 23 anos que ele esqueceu o José. Aí quando eles chegaram, foram correndo passar a camisa. Antes deles falar qualquer coisa, ele falou, eu não falei para vocês? Eu não falei para vocês que esse é o cheiro de José? Eles não falaram para ele que essa camisa é do José, nada. Só passar, ele falou, eu não falei essa camisa do José? Quer dizer, estou sentindo o cheiro do Yusuf. Aí contaram a história pro pai deles, o que aconteceu. Ele ficou, lógico, muito chateado, mas a felicidade dele era tanta que os 2 filhos ainda estão vivos. Não afetou muito, ele não se abalou muito, né? Assim, de raiva e ódio dos filhos, não. Muitas histórias falam que ele ficou com ódio dos filhos, ele não ia falar dos filhos. Não, apenas ficou sentido, e ele falou para eles, falaram para ele,
perdoa-nos, pede perdão para Deus assim para nós. Nós erramos, a gente sabe que errou. Pede perdão. Ele falou: não me leva mal, não vou pedir perdão agora. Quer dizer, um dia vou pedir perdão para Deus por vocês. Mas hoje ainda não. Ainda não posso. Ele estava praticamente dividindo a felicidade ali, estava muito feliz e não queria se abalar muito com ódio, com raiva, essas coisas. Veio, carregou todo mundo, não deixou mais ninguém lá e trouxe todo mundo para o Egito. Quando eles entraram, o palácio entraram, o Yusuf começou a abraçar todo o carinho do mundo, lógico, um ministro da economia, um homem que salvou o mundo praticamente em volta, salvou o mundo. A cabeça dele, o plano dele, salvou o mundo de uma tragédia que ia acontecer. Né? Olha só as paciências, olha só as passagens. São dois profetas. Voltou, o pai abraçando, a mãe abraçando. Na hora que chegou a hora oficial, o rei ia entrar, não sei o quê, e todo mundo, e ele do lado do rei, ele era mais importante, mais citado do que o rei. Na hora que ele subiu, aí os pais dele desceram de cima e prostraram todos para ele. Com os irmãos. Quantos irmãos são? 11. E os pais? 2. Pai e mãe. Lembram da primeira história que a gente falou sobre o Yusuf? O que ele sonhou? Vocês lembram? Alguém lembra? 11 astros. 11 astros. E o sol e a lua se prostraram para mim. Ele falou para o pai dele, era criança. 11 astros e o sol e a lua se prostraram para mim. E o pai falou: esconde isso. Esconde, não fala isso para ninguém. Alguém possa te prejudicar por causa disso e ainda não vai acontecer. Aí quando aconteceu isso, ele levantou os pais dele, trouxe até ele e falou para o pai dele: não é esse meu sonho? Não era esse meu sonho quando eu era pequeno? Ele falou: exatamente. Os 11 estrelas eram os irmãos dele e o sol e a lua eram o pai e a mãe dele. Vale lembrar aqui, Sheikh, que os 11 astros, né, que são citados no Corão, só foram confirmados pela ciência agora no século XIX para cá, tá? Todos esses astros, esses 11, que foram citados há 1400 anos atrás, tá? Do nosso sistema solar. Subhanallah. Então Yusuf, quando ele viu esse milagre acontecer, se realizar na frente dele, José, né? Isso é ele fez uma coisa que é uma grande lição para todos nós. É uma lição, é uma aula, um exemplo, tudo que vocês possam imaginar. Como sempre a gente fala, tudo que esses profetas que a gente narra a história deles é um exemplo para a gente. É uma vida, é um exemplo de fé, um exemplo de paciência, um exemplo de tudo, de vida, que a gente tem que tomar isso para a nossa vida também. Não falar como muitos falam, a gente não é igual aos profetas, não podemos viver igual aos profetas, não conseguiremos realizar, não teremos fé igual a eles. Não, no mesmo nível não, mas a gente pode andar no caminho deles. A gente pode seguir o exemplo deles, de paciência, mas do tamanho da nossa paciência. E sempre rezando, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala para que Ele nos dá a paciência dele, nos dá a deles, nos dá o conhecimento deles, nos dá a fé deles que eles tinham, a fé deles, a fé e a paciência deles fora do comum. Inclusive vai vir na próxima história, inshallah, um exemplo carregado de fé e de paciência, subhanallah. E olha só o que ele fez de dua. Última súplica dele antes de acabar a história dele. Rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, quer dizer, meu Senhor, o Senhor me deu assim o poder, quase o reinado, né, como a gente falou, o poder, né, e me ensinou. Se me ensinou e me aperfeiçoou no ta'wil al-hadith, quer dizer, de saber falar e de saber inclusive traduzir os sonhos, de saber assim um pouco do futuro
como profecia, porque é profeta, né? E Fatir, ele falou o resto, Fatir samawati wal ard, elogiando, sabe, para Allah subhanahu wa ta'ala, criador dos céus e da terra. Anta wali fi dunya wal akhirah, quer dizer, o Senhor é meu Senhor, meu protetor no mundo e no dia do juízo. Olha só, qualquer um de nós assim que passasse por umas coisas desse tipo, que chegasse a esse nível, que salvasse o mundo como ele salvou, e chegasse a ser o ministro de uma pessoa quase nada lá nas aldeias, é um profeta, mas ainda era criança, ainda não cresceu. Olha de onde ele saiu, para onde ele veio, até onde ele atingiu. A grandeza, no nosso caso, a grandeza atinge a gente ou não atinge? A gente se acha demais, ainda todo mundo elogiando, todo mundo agradecendo o tempo inteiro, porque 7 anos ele salvou a humanidade, 7 anos, né? Todo mundo ia se achar, ia olhar para as pessoas assim com um pouco, mas mesmo assim ele agradecia a Allah subhanahu wa ta'ala, ele sempre falava assim o favor de Allah subhanahu wa ta'ala no dele, né? Sempre reconhecia o poder de Allah com ele. Olha a última súplica que ele fez, subhanallah. Ele é isso que eu estou falando, um exemplo de paciência, um exemplo de fé, um exemplo de comunicação com seu Criador. E esses tipos de pessoas assim, quanto mais Allah subhanahu wa ta'ala dá para eles, mais humilde seja. Por quê? Porque esses poderes, eles já têm de natureza de nascença. Não afeta a cabeça deles, não afeta o coração. Está cheio de fé aqui, não entra nada, não atrapalha nada de matéria dentro do coração. Aí, última súplica, o que ele falou, Tawafani musliman, quer dizer, me leva, a hora que me levar, assim, como se de morrer, Tawafani musliman, assim, dedicador, sempre para o Senhor, né? Dedicado sempre para o Senhor. Wa alhaqni bis salihin, subhanallah, né? Me faz ser seguidor dos sábios, né? Das pessoas virtuosas, bis salihin. Me faz ser seguidor do Salih. Olha o que ele é, e ainda pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala o que? Essa é a humildade que a gente deve ter. Essa é a humildade que a gente deve ter um com o outro. Sempre saber, por mais que você seja, por isso que o Islã nos une numa fileira só na reza, nos une, principalmente quando a gente vai para o Hajj, você vê 5, 6 milhões de pessoas numa fileira só, num lugar só, ao mesmo tempo. Aquela roupa branca, aquela roupa dos homens branca, por isso mesmo, é para mostrar que não tem rico, nem pobre, nem governante, nem governado, nada diferente um do outro, todo mundo igual, numa fileira só, todo mundo igual. É isso que o Islã nos ensina, é ser todo mundo igual, amar um ou outro, seja o que for seu nível social ou material, ou qualquer coisa que você é diferente de mim. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, perante Deus no dia do juízo final, todo mundo vai chegar no mesmo nível, todo mundo vai chegar do jeito que nasceu. A única diferença entre eu e você, todo mundo, a diferença entre nós é a fé. Quem tiver mais peso na fé, esse que vai escapar. É nisso que Allah subhanahu wa ta'ala olha. Ele não olha a posição, não olha a sua aparência, não olha a sua roupa, se é mais chique, se é mais pobre, ele olha o que tem aqui dentro do coração. Então vamos melhorar, inshallah, o que está dentro dos nossos corações, vamos cada vez carregar, porque esse coração aqui, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, é como se fosse um pedaço de ferro, ele enferruja. Se a gente não passar bombril direto, ele enferruja. E qual o bombril dele? Sempre zikrullah subhanahu wa ta'ala, sempre La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, as rezas, sempre, você sempre fazendo isso, está passando sempre bombril aqui, está limpando, purificando, e cada vez está se aproximando do nosso Criador. O nível de cada um aqui na Terra é 3, a gente se aumenta de 3, você começa a ser muçulmano, aí vai aumentando, vai praticando, vai fazendo suas práticas, suas coisas, aumenta para mu'min, fiel. Aumenta para fiel. Aí depois aumenta, vai também praticando, acreditando. Cada vez que a sua crença chegar perto de Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse vendo, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, como se estivesse vendo Ele, quando você chega a esse nível, você se torna o último nível, al-muhsin, al-ihsan. Al-ihsan, esse último grau. A fé mais alta, o grau mais alto da fé.
aí sim, aí a gente se torna igual José, igual Sayyidina Yusuf, dessa nossa história, inshallah, que todo mundo, inshallah, a gente se encontra no paraíso, inshallah. E se a gente não morrer, na próxima aula a gente se encontra aqui, inshallah, para a gente falar a história do mais paciente, como eu falei, do mais paciente profeta que passou pela história, que é o nosso profeta, alayhi salam, Ayub, que é Jacob? Não, Jó. Então, nosso profeta, que é a próxima aula, inshallah. E na próxima aula, eu esqueci de falar, a gente tem que estar se preparado já para o Ramadan. E já vamos tentar, dentro do Ramadan, como é que vai ser a programação do Ramadan, inshallah? Com certeza quebra jejum, né? Inshallah. Depois então, quebra jejum, inshallah. Então, a gente já vai entrar no jejum. Aqueles irmãos novos que se reverteram há pouco tempo, vão se preparando para o jejum. E vou dar uma dica para vocês. Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala não encarrega uma alma ou um ser mais do que ele suporta, certo? Se vier pessoas falar para você, primeira hora que você está fazendo jejum, você não vai poder fazer, vai fazendo devagar, quando você passa mal, quebra o jejum, e não sei o que, isso tá como sussurrando o Satanás no seu ouvido, não acredita não. Deus te dá a carga do que você suporta. Se você está fazendo agora, ou daqui 60 anos, mesma coisa. Entendeu? E hoje o dia no Brasil é tão curto, qualquer um pode fazer. Então não deixe de perder, porque o jejum é muito, 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 muito bom. Allah subhanahu wa ta'ala disse, qualquer das atitudes do ser humano aqui na Terra, Allah subhanahu wa ta'ala fala para você qual é a sua recompensa, menos o jejum. O jejum, ele disse como se fosse uma caixa de surpresa. A caixa de surpresa, lá no dia do juízo final, ele vai te recompensar com essa surpresa. Surpresa. Uma recompensa diferente. Surpresa. Já imaginou a surpresa de Allah subhanahu wa ta'ala? Uma surpresa que alguém nos dá assim um presentinho, a gente fica super feliz. Imagina a surpresa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então vamos firme, inshallah, fazer o jejum. Observe com os irmãos aqui da mesquita o dia que vai começar, porque sempre o dia não é reconhecido até um dia antes, né? Então observe com os irmãos o dia de jejum e comece a fazer firme. Se passar mal, se sentir alguma coisa, não tem problema, descansa um pouco, dá uma disfarçada, mas não quebra o jejum. Não quebra o jejum. As irmãs têm situações que precisa quebrar mesmo, elas têm inclusive um livro aqui que fala sobre isso, né? Pode pegar o livro e pode estudar sobre isso, que é pouco tempo no mês de jejum que tem que quebrar. Então, mas os irmãos não têm desculpa. Ninguém tem desculpa. Só se estiver doente ou grávida. Doente ou grávida pode quebrar, mas quando passar o mês de Ramadã tem que repor. Tem que fazer tudo de novo. Ok, gente? Então, a gente se encontra, inshallah, no próximo mês. Na próxima aula, daqui 15 dias, mas o jejum vai começar antes. Certo? Então, fim de semana que vem, inshallah. Então a gente estejam preparados e agora há pouco quero convidar todo mundo para a gente fazer lá fora, inshallah. Ter a felicidade de fazer o casamento dos irmãos aqui, que sejam bem-vindos e vamos encerrar com o dua do Sheikh Ahmed Amin, inshallah, que vai fazer para a gente. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الودود. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا اليقين والإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم زدنا إيمانا وتقا وعفافا وغنى يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفوفنا يا رب يا كريم، وانصرنا على أعدائنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين ولكافة أهل الإيمان أجمعين بجاه النبي الكريم والقرآن العظيم وسر الفاتحة.